Olá, minha turma, muito bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agora que a gente já ajustou o áudio, está tudo certinho, a professora vai dar aquela aula muito bacana, que é sobre o quê? Glicemia capilar. Para isso, eu vou iniciar aí, realizando um compartilhamento de tela com vocês, para que vocês possam ver o mesmo que eu. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Tá? Joia. Então, assim, ó, olha que interessante. É uma mensagem que ela diz que aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde terá que arranjar um tempo para cuidar da doença. Aí você vai falar, nossa, professora, que profundo isso, viu? Com certeza. Nosso corpo é uma máquina e nós temos que nos prevenir. Como? Cuidando das doenças que podem surgir com o envelhecimento. Só que hoje nós vamos falar sobre diabetes. E a diabetes, ela é uma doença que ela não é causada somente quando não há prevenção. Hoje eu vou explicar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e ainda, o que eu vou falar com vocês? Eu vou falar a respeito do detalhe, que é o teste de glicemia, ou seja, a glicemia capilar. Então, a glicemia capilar é o testinho que é feito para fazer essa detecção. Mas primeiro, vamos fazer uma pequena revisão, hein? Agora que você eu quero que você reflita um pouquinho nessa frase, que nós vamos entender a ser pessoas que vamos nos prevenir contra as doenças que podem surgir, tá? Nos prevenir, ajudar nossa família, auxiliar também os nossos clientes, né? O nosso cliente faz para prevenir doenças, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que nós vimos na aula passada? A aula passada, nós falamos sobre a pressão arterial. Então, a pressão arterial é a consequência da força que o sangue exerce sobre a parede das nossas artérias. Ou seja, lembra que a professora falou, ó, vamos imaginar que nós temos um encanamento dentro de nós. Existe a parte que é mais fina, a parte que é mais grossa. E pressão arterial todos nós temos. E quando não se previne sobre a pressão arterial, desculpa, sobre o descontrole dela, ou seja, o sedentarismo, a obesidade, a falta da prática de uma alimentação saudável, ou seja, alimento com muito sal, e a hereditariedade, ou seja, não tem como a gente pegar e fazer o quê? Falar, vou mudar, meu pai, minha mãe. Então, como a gente não tem como a gente mudar a nossa hereditariedade, a gente vai prevenir cuidando do sedentarismo, da alimentação e principalmente do estresse. Esses são fatores que fazem com que a pessoa possa desenvolver essa doença, uma doença crônica. Não é só tomar um medicamento que é a solução. Falamos sobre o medicamento para a pressão arterial, que não é tudo igual. E quando nós passarmos aí por essa fase vermelha, que é está o nosso estado, e nós retornarmos, nós vamos fazer ali, relembrar novamente, fazendo presencial, a prática da aferição. Nós já fizemos na aula, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, quando a gente retornar, a gente faz novamente. Combinado? Então, pensando nisso, pressão arterial todos nós temos. A hipertensão é aquele que, de alguma forma, ou pela hereditariedade, sedentarismo, enfim, tudo isso que a professora citou até agora, não se cuidou, infelizmente, é um mal do século. Hipertensão e diabetes. E diabetes agora é a nossa próxima aula que nós vamos abordar hoje. Então, diabetes. Eu vou explicar o que é o diabetes, mas hoje o alvo é essa palavra aqui, ó, glicemia capilar. Vamos entender, ó. Diabetes é uma síndrome metabólica que acontece pela falta de insulina ou pela incapacidade da insulina. Ou seja, nós temos dentro do nosso corpo, no nosso sistema digestório, um órgão chamado pâncreas. Ela é uma glândula mista, porque ele pertence tanto ao sistema digestório, quanto ele pertence ao sistema endócrino, porque ele participa do metabolismo dos alimentos, dos medicamentos, mas ele também participa do funcionamento do nosso corpo. Ou seja, quando nós comemos um alimento,
Alguns alimentos, principalmente fruta, tem um açúcar chamada frutose. Os carboidratos, que é arroz, feijão, batata, macarrão, eles no final da nossa digestão também se transformam em glicose. E a glicose, que é o nosso combustível, para que ele possa circular corretamente na corrente sanguínea, ele precisa estar de mãos dadas com quem? Com a insulina. Opa! Então agora vamos entender o diabetes. Não é uma única coisa que acontece, é uma síndrome. Ou seja, o pâncreas, ele não consegue liberar a quantidade adequada de insulina ou ele não libera nenhuma. Seus efeitos causam o quê? O excesso de açúcar no sangue. Porque, como eu falei, a glicose, ela precisa o quê? Estar de mãos dadas com a insulina. É bem complexo conseguir entender, porque ela é uma doença difícil de ser entendida. Mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível. E se vocês tiverem dúvida, enquanto a professora está falando, você anota aí. No final da aula, eu vou liberar o microfone de vocês. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, é só perguntar. Combinado? Então, vamos lá, ó. Então, se agora que eu descobri, que eu entendi que é diabetes, detalhe, não existe só um tipo, não. Tem 2 tipos principais que a professora vai abordar hoje na aula, mas não existe só esses 2, não. Olha só. Então, a diabetes, ou diabetes de mellitus ou mellitus, então é um conjunto de desordem que acontece no corpo quando a pessoa tem. Então, a primeira coisa, essa pessoa vai ter um quadro de hiperglicemia. Então, anota aí. Hiper é alto. Glicemia, ou seja, açúcar no sangue. Ele vai ter hiperglicemia, vai ter muito açúcar circulando no sangue dele, que é resultado de uma alteração nessa insulina. Foi feita uma pesquisa que até 2030, mais ou menos, 320 milhões de pessoas no mundo estejam com diabetes. 12% da população brasileira já é diabética. Então, ou seja, alguma coisa não tá condizendo aí. O que está acontecendo? Nós não estamos envelhecendo saudavelmente? Será na alimentação, no sedentarismo ou excesso de estresse? Isso que eu estou falando são os fatores, né? Então, tem um aparelhinho que é vendido lá na farmácia, que ele chama glicosímetro. Glicosímetro é esse aparelhinho que eu estou compartilhando a imagem com vocês, ó. É um aparelhinho que ele é vendido. A princípio, quando você compra ele, ele vem junto com a fita. Ó, tá vendo aqui essa fitinha? Essa fita chama fita de destro. Cada marca, tem várias marcas, não é uma única marca, não. Cada marca, você tem que saber ali na hora da venda para o teu cliente, que ele tem uma fitinha específica, entenderam? Então, se cada marca tem uma fitinha específica, esse exame sanguíneo, ele é feito aonde? Nos capilares. Você vai dizer, como assim, professora? Ó, deixa eu te explicar. Lá em anatomia, a gente aprendeu assim, ó. Quando o sangue sai do coração, ele sai por uma artéria, ele sai grosso. Ele vai chegando nas extremidades do nosso corpo, tipo no braço, na perna, essa artéria ela vai afinando cada vez mais. Aí ela passa a se chamar vênula. Aí ela vai ficando fininha, fininha, até que ela chega aqui na ponta. Aqui na ponta chama capilar, tanto da nossa cabeça, quanto do nosso dedo, quanto dos nossos pés. Então, são nossos capilares. Por isso que o nome do exame é glicemia capilar. Não é coletado na veia, ele é coletado no capilar, no processo final aqui, aonde realiza as trocas gasosas, que daí vai com oxigênio e vai voltar pelas veias lá no coração com gás carbônico. Isso acontece o tempo inteiro no nosso corpo. Então, se é feito esse exame, aonde vai lá, realiza um piquezinho ali, ó, eu falo que é só uma picadinha de formiga, para fazer esse teste, aqui deu alterado, automaticamente, qual que é a próxima sequência? Não é dizer assim, ai meu Deus do céu, estou com diabetes, mas é procurar um médico e coletar esse exame em jejum, ou seja, aquele que você vai lá e coleta no sangue, para ter certeza. Aí você vai dizer, professor, isso é sério? Sim, isso é muito sério. Não é só idoso que pode ter diabetes. E ainda, pensando nisso, ó, se você está aí prestando bem atenção na aula,
eu gostaria que você fizesse algo, ó, anotasse. O que é isso que eu estou compartilhando com vocês? Ó? Qual que é o valor da glicemia capilar? Então, funciona assim. Se essa glicemia normal você coletar for lá em jejum, ela tem que dar inferior a 99. Professora, se a minha der 100, de 100 a 125, essa glicemia está alterada. Bom, agora se entrou uma nova modalidade, pré-diabético. Então, o médico inicia-se um tratamento, muita orientação através da alimentação, mudança dos hábitos alimentares e, principalmente, iniciar a prática da atividade física, porque ela não vai prevenir somente a diabetes, vai prevenir a pressão alta, vai prevenir o envelhecimento do nosso corpo. Nosso corpo ele envelhece com o passar do tempo. Então, pensando nisso, ó, é interessante, se você observar, se isso não estiver na sua apostila, realiza aí uma anotação aí, né, Thaís? Thaís gosta muito de anotar, coloca aí. 2 horas após a refeição, se eu for fazer esse testinho, professora, vai estar igual o resultado? A resposta é não. Por que não vai estar? Porque a gente se alimentou. 2 horas após a refeição, o seu teste tem que dar inferior a 200. Professora, se der superior? Isso quer dizer que o seu pâncreas está dando um sinal que ele não está funcionando adequadamente. Ele está precisando drasticamente, rapidamente, mudança nos hábitos alimentares, prática de atividade física e um acompanhamento médico. Porque, de acordo com o resultado, às vezes tem que iniciar medicação via oral, ok? Então, vamos lá, vamos entender essa diferença que a professora comentou anteriormente. Qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Observe nessa imagem que eu estou compartilhando. Estão vendo aqui? Uma criança. Então, guardem bem. Diabetes tipo 1 é dado na infância ou adolescência. Você vai dizer, professora, é porque a gente não deu comida corretamente, não alimentou a criança adequadamente? Não. É porque a diabetes tipo 1, ela é autoimune, ela é diferente. É o próprio corpo, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Resumindo, diabetes tipo 1 dá na infância. Diabetes tipo 2, na medida que a gente envelhece, nosso corpo vai envelhecendo também. Então, se o nosso corpo vai envelhecendo também, o que a professora quer dizer? O aumento de peso, principalmente aqui ó, na região abdominal, também interfere muito. Começou a aumentar de peso, tá lá, come muitas coisas gostosas, muito guloseima, ou às vezes é até hereditário, né? A própria família ali, né? Já tem aquela tendência a ter um pouquinho de aumento de peso, então tem que ficar atento. Como assim? Então, o que a professora quer que vocês guardem aí? Que diabetes tipo 1, normalmente as características de quem tem, ele é magro. Diabetes tipo 2, o paciente normalmente ele está acima do peso. Você vai dizer, professora, só quem está acima do peso que vai ter diabetes tipo 2? A resposta é não. Mas a característica principal é essa, ó. Jovem, adolescente, criança. Então, o que a professora pede? Bom dia, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Está conseguindo ouvir bem a professora? A professora hoje está falando sobre diabetes, explicando ali a diferença do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Então, assim, diabetes tipo 1, tá vendo essa imagem aqui? O pâncreas, ele não produz insulina, nenhuma. Então, o tratamento, o que vocês estão vendo aqui, essa caneta? Essa caneta, o que ela quer dizer? É uma caneta de insulina. Olha só, trouxe até aqui para vocês verem. Então, lá na farmácia, quando você for vender, o que você vai estar vendendo é uma caneta. Aqui dentro vem um refil. Essa caneta, ela também, para aquele paciente que ele tem um acompanhamento lá na unidade básica de saúde, ele recebe o seu tratamento através da unidade básica. Esse é vendido, tem alguns que são vendidos e tem alguns que são fornecidos pelo governo ou pelo Estado. Como assim? Lá, se você for trabalhar na unidade básica de saúde, postinho de saúde lá, então você tem que entender um pouquinho sobre insulina
Anotem a palavra que eu vou falar para vocês estudarem um pouquinho depois da aula. NPH. NPH e o outro tipo de insulina que a professora vai falar chama-se regular. Então, NPH é um tipo de insulina que ele vai ser fornecido para o cliente numa caneta assim. E o que diferencia? Diferencia que a NPH ela é uma insulina de ação lenta e a regular é uma insulina de ação rápida. Aqui, ó, essa daqui que eu estou compartilhando com vocês não é nem a regular e nem a NPH. O que diferencia? Eles mandam essa cor aqui, ó. Essa daqui, ela chama-se asparte, ou seja, a insulina asparte, ela é laranja esse fundinho. A insulina NPH, ela vai vir, por exemplo, na cor amarelinha. A insulina regular vai vir na cor verdinha. Então, assim, o que vai diferenciar? A corzinha que é do fundo, ó, no fundo da caneta. Mas até agora, a professora falou do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, no diabetes tipo 1, guardando bem, vai tomar insulina. E no tipo 2, dá principalmente depois dos 35 anos. O paciente vai tomar medicação via oral. Ele vai iniciar um processo, o médico primeiro, medicação via oral. Mas para a gente entender, a princípio, tipo 1, insulina, tipo 2, medicação via oral. No tipo 2, o organismo ele não utiliza bem a insulina, ou seja, o pâncreas do paciente funciona com dificuldade. Por isso o medicamento vem para estimular o pâncreas a liberar. Ele não é bem absorvido a glicose quando chega aqui no pâncreas. Até agora, tudo bem? Tudo certinho? Então, olha as características ali. Quais os sintomas quando uma pessoa pode estar desenvolvendo ali a diabetes? Ele começa com uma sede excessiva, muita água. E na criança, às vezes é difícil os pais conseguirem diagnosticar, porque aqui na nossa cidade é um calor intenso, então os pais às vezes imaginam, falar, minha criança está bebendo muita água por causa do calor. Aí a criança começa a emagrecer. O pai fala, tá crescendo, é normal emagrecer porque tá crescendo. E a criança faz muito xixi, ó, urina frequente. Aí a criança faz muito xixi, o pai imagina o quê? Que tá fazendo muito xixi porque bebeu muita água. Essa criança, às vezes, ela vai ficar mais quietinha. Qualquer brinquedo, vai brincar lá de bicicleta, vai fazer alguma atividade que mexe com o corpo, essa criança está sempre cansada. Parece que ela está com muita fraqueza o tempo inteiro. Então, olha só, muita sede, urina frequente, cansaço, fraqueza, emagrecimento sem razão. Fique atento. Esses são os sinais que a criança pode estar desenvolvendo diabetes. E, às vezes, necessariamente, não é porque tem alguém na família. Pode ser ou não. Mas, se tem, tem que ter uma atenção especial. Anotaram isso? Legal. Então, tanto na criança quanto no adolescente. Por isso que é importante estar levando a criança no pediatra, estar acompanhando o desenvolvimento dessa criança. A mãe, se essa criança não passar muito tempo com a mãe, tem que estar observando o que acontece. Por quê? Nem sempre precisa ter alguém na família para a criança desenvolver, porque é autoimune. É o próprio corpinho dela que começa a combater células que vivem lá dentro do pâncreas, tá bom? Chama as ilhotas. Ilhotas é uma célula que tem dentro do pâncreas que ela começa a ser agredida. Tipo 2, como é que a pessoa começa a observar que ela pode estar desenvolvendo diabetes? Ela começa com uma visão turva, ou seja, aquela visão que ela parece que está meio embaçada, fome exagerada, começa a formigar os pés, frequentemente com infecção, machuca, faz a ferida, demora a cicatrizar. Então, no diabetes 2, tá vendo? Ó, as características ali, os sintomas são um pouquinho diferentes. Então, só relembrando aqui, eu já falei até agora. Diabetes tipo 1, ela é caracterizada pela ausência de hormônio, ou seja, da insulina no sangue, o pâncreas não consegue trabalhar corretamente, e a função da insulina no organismo é fazer com que o açúcar saia da corrente sanguínea e entre nas células para poder nos dar força, para que a gente possa fazer as nossas atividades do dia a dia, ok? Então, tá aqui, ó, vamos supor, nossa corrente sanguínea, aqui não sai para fora, não consegue, por isso aquele cansaço da criança.
Ou seja, pâncreas não produz insulina. Guardando bem. No tipo 2 é o medicamento. No tipo 1, insulina. Quais tipos que existem? Aqui eu estou compartilhando com vocês alguns exemplos. Nas unidades básicas de saúde, NPH regular. A Lispro e Lantus, elas são insulinas que elas são fornecidas via Estado. Como assim? Então, quem faz o tratamento pelo postinho de saúde recebe essas duas. Quem faz o tratamento e pega no local chamado DRS, o que é isso? Divisão Regional de Saúde aqui de São José do Rio Preto, todas as cidades, grande maioria cidades grandes, que tem grande polo, elas têm uma DRS, ou seja, é um local onde é fornecido via Estado. E na farmácia também vende. Então, gostaria que vocês anotassem esses nomes. Regular, NPH, Lispro, Lantus, Aprida, Teciba, Asparte, Levenir. Então, a cada hora surge algo diferente. A regular e a NPH é uma das insulinas mais antigas que tem. Elas são fabricadas à base de, por isso que fala insulina humana. Insulina humana, ela é fabricada através de pâncreas de boi, de porco, então é de bichinho, entendeu? Essas outras aqui são insulinas sintéticas, elas são fabricadas em laboratório. Depois, a professora compartilha lá no grupo com vocês sobre essas informações aqui. Eu não vou cobrar para que vocês saibam isso em atividade avaliativa, mas eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho. Os tipos de insulina, o que diferencia uma da outra, principalmente o tempo de ação. O tempo de ação que uma insulina faz é diferente da outra, ok? Aí você vai perguntar, professora, qual insulina que o médico vai lá e prescreve? É de acordo com o tratamento que ele faz com o paciente. Idoso, normalmente, utiliza NPH irregular. Adolescente, normalmente usa Lispro e Lantus. Lispro e Lantus, elas são insulinas mais caras. Um exemplo, um refilzinho desse daqui, ó, pequenininho, assim, que tem 3 ml, ele gira em torno de R$150. De acordo com o tratamento, a pessoa usa em torno de 4, 5, até 6 por mês. Então, uma delas, só para você ter uma ideia, o quão fica caro o tratamento realizado com a insulina, quando não consegue o fornecimento pelo Estado ou pelo município. Então, eu vou compartilhar com vocês assim, ó, que as insulinas, como que é a ação. Então, para que vocês saibam que existem tipos diferentes com picos diferentes, ok? Quando nós voltarmos para o presencial, a professora vai fazer lá o testinho, nós vamos ali, a professora vai ensinar vocês como é que faz, como que a gente analisa o resultado. Hoje, por enquanto, nós estamos fazendo a parte teórica, tá bom? Relembrando lá, então, paciente idoso ou paciente ali após os 35 anos de idade, o adulto em si, né? Ele tem essa deficiência da insulina quando não pratica atividade física, não tem uma boa alimentação ou até mesmo é hereditário. Esse caso desse paciente tipo 2, o pâncreas, como eu relatei anteriormente, funciona o quê? Com preguiça. Então, a causa, as células não dão muita permissão para açúcar entrar. Então, o pâncreas, ele se cansa de fabricar insulina. E aí vocês vão vender essa relação de nomes que eu estou comentando aqui com vocês, ó. Existem vários medicamentos para o tratamento do diabetes. Um dos mais vendidos, ele chama-se cloridrato de metformina. Existe ele, anotem aí, de 500 miligramas e de 850. Isso quer dizer que não são todos iguais. Então, o nome comercial dele é Glifage. É um nome comercial. É como se fosse assim, professora Fage. Entenderam? Um nome comercial. Mas o nome do princípio ativo é cloridrato de metilformina. Então, existe de 850 e existe 500. É o médico que vai dizer qual é a miligrama que o paciente deve utilizar. Já comentei com vocês anteriormente, então, o paciente vai sentir muita sede, a boca parece que vai estar sempre seca, cansaço rápido, fraqueza, o aumento do apetite, a pessoa come igual um leãozinho, sente muita fome, urina em excesso, e no caso do tipo 1, um emagrecimento sem causa aparente. Glicosímetro. Glicosímetro, como eu falei, ó, tá aqui. É o aparelhinho
Ele é utilizado para quê? Para fazer o teste. Ó, na imagem é um, que eu estou compartilhando aqui com vocês é outro. Então, aqui, ó, sempre na pontinha vai ser enfiado a fitinha. Tem algumas pessoas, como eu mencionei para vocês, que usa a caneta. E tem algumas pessoas que elas fazem insulina como? Com agulha. Desculpa, com seringa e agulha. Essa seringa, ela é 13 por 4,5. Essa é a medida da seringa, tá bom? Quando vem em frasco, é igual aquele da imagem que eu compartilhei com vocês, a pessoa usa seringa. Quando não, ela usa o quê? A caneta. E junto com a caneta, lá na farmácia vocês vão vender isso aqui, ó. O que é isso aqui? É um tipo de agulhinha bem fininha que ela vem acoplado aqui para o paciente poder fazer a insulina, ok? Locais de aplicação. Aqui. Esses são os locais. Lateral do braço, ou seja, ó, lembra do músculo do tchauzinho? Dá um tchauzinho e segura aí. Assim? É aqui, ó. Isso, é aqui. Aqui é o local onde é feita a insulina. Olha aqui, na barriga, é importante deixar 2 dedos para o lado, 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo. Não se faz insulina na região do umbigo. Vasto lateral da coxa é do lado, não é em cima. É aqui do ladinho. De costa, ó, na região da nádega, não no meio, bem aqui na lateral. Ok? Essas são as regiões de aplicação. Professora, quase encerrando a aula, gostaria que vocês destacassem aí que o tratamento do diabético não é somente tomar medicamento ou só fazer insulina. É essa imagem aqui que eu estou compartilhando, ó. Tem que ser o medicamento, o exercício físico e uma boa alimentação. Então, não adianta você orientar seu cliente só ir lá comprar insulina e fazer certinho. Só ir lá comprar, tem que ter o destro para estar acompanhando, é importante ter as fitinhas. Então, tem que ser esse trio aqui, ó. Medicamento, exercício físico e alimentação. Então, como que se ajuda a controlar? Conforme a professora mencionou. Então, hoje, nós falamos aqui de diabetes. Daqui a pouquinho, ó, vou dar um tempinho só para vocês beberem uma água, anotarem o que tiver que anotar, e às 9 horas nós iremos retornar e vamos dar continuidade falando sobre a lavagem das mãos. Por que nós nunca ouvimos falar tanto sobre a lavagem das mãos? Época de pandemia é assim mesmo. E eu vou agora liberar o microfone de vocês para que vocês, a respeito do diabetes, da glicemia, que a professora citou na aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falarem ou perguntarem. Thaís, estou desativando aí o som. Daniel, Monara, Adriana, Andressa, Karen, Matheus. Se algum de vocês tiverem alguma dúvida, estou desativando o microfone de vocês. Alguma dúvida, Thaís? Não. Não, a princípio não. De repente, esses 5 minutinhos que a professora vai dar para descansar aí, de repente, tiver alguma dúvida, para a gente retornar, tá? Estou à disposição. Daniel, Monara, dúvida? Não. Não? Se ficou, como eu disse, daqui a pouquinho, Daniel. Adriana, dúvida, meu bem? Nenhuma dúvida, professora. Nenhuma? Oh, meu Deus! Nenhuma. Essas meninas vai estar tudo cheio de dúvida. Matheus, ô Karen, dúvidas? Não. Dúvida, Matheus? Não? Karen? Não? Então, essa primeira fase da nossa aula, eu vou deixar a mensagem para vocês que ela fala o seguinte: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Sabe o que isso quer dizer? Você escolhe, você é livre, Deus te dá liberdade para escolher como você vai cuidar da sua saúde, como você vai determinar, como você vai conduzir a sua alimentação e tudo que você aprendeu hoje na aula. Mas você é prisioneiro das consequências. Então, a professora vai deixar um beijo para vocês e daqui a pouquinho, ó, questão de minutos aí, menos de 10 minutos, quando você bebe uma água, toma um cafezinho, a gente já retorna, ok? Então, grande beijo para vocês. É para entrar novamente, então.
Daqui a pouquinho a gente retorna. A professora vai encerrar o compartilhamento de tela e vou estar aguardando por vocês, tá bom? Então, beijo, até daqui a pouco.